Desde o sucesso absurdo e absoluto de Laces, vários clones bem ruins surgiram. Só que na minha humilde opinião, existe uma diferença entre clone e inspiração. Pra mim, os clones de Laces são aqueles que sequer tentam disfarçar a cópia. É sério, tem alguns que nem mudam o nome. Inspiração seria algo parecido, mas que tem a própria premissa. Eu tô explicando tudo isso pra vocês porque, diferente do que muita gente pensa, Enola's Minigames não é nenhum nem outro. Na minha humilde opinião, isso aqui é algo totalmente original, e a gente vai descobrir a sua história agora. Essa daí é a Enola, e ela obviamente é a personagem principal. Tem uma coisa que é importante de se citar antes da gente ver a série inteira. A Enola não funciona aqui como um boneco programado, ela tá mais pra uma IA. Isso a gente nota na forma que ela age e fala durante o vídeo todo. Dito isso, a gente pode continuar. Nesse primeiro diálogo, a gente consegue ver que ela tem um urso e que ele tá vivo. Depois da sua apresentação, ela cita que é bom ver gente nova. Abre aspas, é muito bom ver rostos novos por aqui. Logo após isso, ela pergunta qual jogo a gente quer jogar e apresenta a lista de jogos pra gente. Dentre as opções, a gente tem Caça à Forma, Hora da Música, Aventura no Castelo, Localize a Diferença e Porão. Eu tô realmente curioso pra saber como é esse jogo Porão. O primeiro game que a gente joga é Hora da Música. Esse jogo aqui seria uma cópia fácil do Friday Night Funkin', aquele jogo impossível. E esse game é bem simples, como qualquer jogo desse nicho. A nota musical vem e tu toca ela no ritmo, com as setas do teclado. Só que nesse tipo de jogo, se não vem teclas pra clicar, não tem muito o que fazer. E é exatamente o que acontece aqui. Esse sorriso e toda essa receptividade dela me parece uma mera fachada, e isso vai piorar. Dessa vez a gente vai jogar outro jogo. O jogo é de encontrar a diferença. No primeiro cenário a gente tem uma fazenda, e a diferença é clara, é o Dame Tococita, a galinha na tela esquerda. Na segunda tela a diferença também é óbvia, é o Bob Esponja dançando, em tela verde. Na passagem da segunda tela para a terceira, a gente vai ter um pequeno bug na tela, e meus amigos, é nessa tela que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Se vocês notarem, a gente tá num local meio claustrofóbico. Esse local aqui lembra bastante o espaço de rastreamento de uma casa, que é bem comum de se ter em casas americanas. E espaços de rastreamento em casas por si só já dão medo pra caramba. E vocês lembram qual que era o último minigame pra se jogar daquela lista, né? O porão. Pois é, a gente meio que tá nesse porão. Mas tá, o game é de encontrar a diferença. Onde é que tá essa tal diferença? Ok, essa é a primeira vez que a gente viu essa coisa, e eu tenho total certeza que isso daí não é a Enola. Depois dessa descoberta no mínimo estranha, o game vai nos levar para um outro game. O nome dele é Encontre Todas as Formas Escondidas. O game é em primeira pessoa, e a gente de novo tá num local claustrofóbico. A gente tá no porão do último game. Como a gente em teoria não saiu dele, é bem provável que aqui a gente ainda tá dentro desse porão. E vocês sabem que a gente não tá sozinho nele. Com o mouse, o player pode clicar nas setas do canto da tela para mudar a direção que a Enola tá andando. Sim, se tu ainda não notou, dá pra ver pela posição da mão dela que a gente tá na visão dela esse tempo todo, o que descarta a possibilidade dela ser uma vilã. A impressão que eu tenho é que com tudo que a gente viu até agora, a Enola na real é uma vítima. Mas vamos ver onde é que isso leva a gente. O primeiro item encontrado é um quadrado roxo. Enquanto a gente tá nesse local procurando por mais itens, uma bolota vai ficar falando com a gente. Ela fica dizendo se a gente tá perto dos itens e também fica falando pra gente não desistir. Mas é curioso que justo na hora que ela fala que algo tá ficando perto, as luzes se apagam. Definitivamente a Enola precisa de um microfone novo. Sem luz, a nossa personagem vai prosseguir com o isqueiro. Vai prosseguir entre aspas, porque ela não dá mais nenhum passo a partir daqui. Ela literalmente trava, como se estivesse esperando por alguma coisa. Não julgo, faria o mesmo. Nessa parte, os únicos sons que a gente vai ouvir é o do nosso isqueiro e sons de alguma coisa batendo ao longe. A nossa amiga Bolota desapareceu, mas eu sinceramente não queria que ela tivesse. Pronto pra dirigir? Dá uma buzinada pra tirar os obstáculos da pista. Sim, a gente já foi pra outro jogo. Mas antes da gente ver esse game, vamos analisar o que acabou de acontecer. Em todas as ocasiões que a gente viu até agora, a gente tava na visão da Enola, menos nessa. E vocês lembram o que aconteceu aqui, né? É como se quando a gente não tivesse nos olhos dela, e sim vendo o que ela em teoria tá nos mostrando, ela quer nos dizer que algo tá errado. Ela nos pede ajuda. O minigame de achar as diferenças, a gente tava na visão dela. Ainda no porão, só que procurando as formas, a mesma criatura apareceu
apareceu pra gente, só que dessa vez de uma forma bem mais amedrontadora, tanto que atacou a ansiedade da Enola. Mas aparentemente o CD, o cartucho, o chip, seja lá onde é que isso aqui tá, esse jogo tá sendo atormentado por essa coisa. Vamos continuar. Nesse game a gente vai estar dirigindo um carro por uma pista, e toda vez que algo aparecer na pista, a gente tem que buzinar pra coisa liberar o caminho. O primeiro obstáculo é um avião caindo, uma galinha. Apertando a buzina com o mouse, a pista fica limpa pra gente continuar. Depois de um bom tempo dirigindo, e é sério, um bom tempo dirigindo, a gente enfim chega no próximo obstáculo. Uma senhora bloqueando a pista, e é só buzinar que a véia some dali. Quarto obstáculo, um carro de polícia. E aqui é o mesmo processo de todas as outras ocasiões. Uma buzinada igual faixa limpa. Da forma mais sarcástica possível, a gente atropelou alguém. Como de costume, com o fim desse game aqui, a gente vai direto para outro. Só que dessa vez, a gente vai para um game que tava na lista, só que em uma parte dela que a gente não tinha visto ainda. A gente vai jogar o game O Criador. Rapidamente, depois da frase O Criador na tela, vai aparecer a frase Ele enxerga do porão. A gente tá na entrada do porão. Entrando nele, a gente vai aparecer num local muito parecido com o porão que a gente viu lá no game de achar a diferença. Ou seja, a gente tem companhia. E pra piorar tudo, o nosso raio de visão é limitado a somente o que a nossa lanterna consegue iluminar. Dando uma olhada no local, a gente vai encontrar uma fita no canto da sala e clicando nela... No fim desse vídeo, um papel com coisas escritas aparece na tela. A primeira frase eu não consegui dar uma tradução exata do que tá escrito, só que forçando muito pra conseguir ler, eu consegui achar a frase Eu queria me tornar uma fraude. E na frase de baixo tá claramente escrito Por que ela me odeia? Provavelmente tu deve estar pensando a mesma coisa que eu, mas calma, tem coisa pra ver ainda. A Enola vai aparecer pra gente, só que dessa vez a gente não tá nos olhos dela, então ela claramente tem algo pra falar pra gente. Ele queria que eu tivesse uma alma real. Não funcionou. Ele matou por nada. Why are you trying to leave me? Tu tem certeza que quer terminar a diversão tão cedo? Tá, a gente tem muita coisa pra falar. Esse game não é sobre a Enola, ele é sobre algo que aconteceu com a Enola. Agora a gente vai entrar naquela área incrível que eu gosto de chamar de área das teorias. A Enola é parte da criação de alguém. O problema é que o criador ficou obcecado pela criação. Aliás, pela coisa que originou a criação dele. Calma que eu vou explicar. As frases, ele matou por nada e ele queria que eu tivesse uma alma real, me fazem crer que a Enola era alguém da vida real. Alguém vivo. A pessoa que criou todo esse projeto, todo esse universo da Enola, ficou obcecado pela Enola real. E queria ter uma Enola própria. Uma Enola só pra ele, ou pra ela. Ele fez a própria versão dele da Enola, só que faltava uma coisa, faltava uma alma. Na cabeça doentia desse criador, ele achava que a coisa certa a se fazer era pegar a alma de quem originou essa personagem, de quem inspirou ele a criar ela. Eu acredito que esse vídeo em que ele tá totalmente transtornado sejam momentos depois dele ter feito essa coisa horrível aí que tu tá pensando. Nesse tipo de ocasião, esses tipos de luvas até fazem sentido, até porque elas não deixam nenhuma digital. Eu chuto que para tentar esconder os restos mortais da Enola em vida, ele tem usado esse alicate de corte, e isso explica o porquê da Enola tá com as partes cortadas na sua personagem. A pessoa do porão é o criador. Aquela criatura que apareceu pra Enola é o criador. A criatura humanoide que apareceu na pista também é o criador. Inclusive é por isso que a última fase se chama porão. É lá onde o criador tá esse tempo todo. Uma coisa que eu também quero acrescentar na minha teoria é que o criador, por culpa ou por mera obsessão com a Enola, deu um jeito de se eternizar nesse jogo com ela. Desse jeito aí que tu tá pensando. Ele consumiu ela, como a gente viu aqui. Dentre as palavras que
mal dá pra ouvir, ela pede por ajuda, pede pra gente não abandonar ela. Ela se desespera quando a gente decide ir embora, porque como ela mesma cita no começo disso tudo, é muito bom ver rostos novos por aqui. Esse, meus amigos, é Enolas Minigames. Esse projeto me deixou de boca aberta com tamanha originalidade e criatividade da criadora, ou do criador. Esse vídeo saiu de uma sugestão lá do Discord, e se tu quiser mandar sugestões pro Discord, ou só quiser entrar pra conversar com a galera, o link tá aí na descrição. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau!